Queridos amigos, boa noite a todos. Espero que estejam bem, em paz, com muita saúde. Agradecendo a Deus pela oportunidade deste estudo, nosso estudo das quartas-feiras para o NEP Eurípides Barçanufo. Agradecendo a companhia de vocês. Nós desejamos que esta noite possa trazer não somente muitos ensinamentos, mas também a emoção daqueles momentos vivenciados pelos primeiros cristãos e as dificuldades pelas quais passavam. Para iniciar as nossas atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta da Sônia. Pode ser, Sônia, fazer um favor? Sim, pode ser. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais uma etapa hoje dessas leituras. Esperamos, como você disse, que vai trazer emoções para cada um de nós. Agradecemos a Deus essa oportunidade de aprendizado, pedindo a Ele e aos bons amigos que nos auxiliem nas nossas dificuldades. Obrigado, Senhor. Abençoe a cada lar e a cada um dos irmãos necessitados, tanto encarnado como desencarnado. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Bem, nós vamos, hoje é o nosso encontro número 48, já no primeiro dia do mês de junho. Então, eu vou sair daqui, gente, mas eu vou voltar primeiro na página do Skype, parando de compartilhar, porque eu vou mudar de tipo de tela. E nós estamos no capítulo 4, já caminhamos um pouquinho, e paramos no momento, naquele trecho, em que Saulo foi convidado por Barnabé para auxiliar na igreja de Antioquia. Atualmente é a cidade de Antáquia, na Turquia. E nós paramos aqui no parágrafo número 10. Saulo estava radiante de alegria, porque ele ficou 3 anos sozinho em Tarso, trabalhando como tecelão, aguardando as disposições de Jesus a respeito da sua trajetória, até receber o convite para se dirigir a Antioquia, e que a distância, né, de Tarso até Antioquia, por terra, é de aproximadamente 200 quilômetros. Então, continuando, Sônia, nós vamos caminhar mais um pouquinho com a leitura, e até um trechinho aqui onde a gente vai dar uma parada para dar realmente, para voltarmos mais um pouquinho no nosso mapa e conhecermos um pouquinho mais daquela região. Pode continuar. Tá. A existência para o ex-rabino não poderia ser mais tranquila e nem mais bela. Era-lhe o dia cheio das notas harmoniosas do trabalho digno e construtivo. À noite recolhia-se à igreja em companhia dos irmãos, entregando-se prazenteiro às lides sublimes do Evangelho. A instituição de Antioquia era, então, muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Havia riqueza, porque não faltava trabalho. Todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja, com uma bênção de Deus. Os israelitas, distantes do foco das exigências farisaicas,
cooperavam com os gentios, sentindo-se... Parou. Dá para ir um pouquinho? Sentindo-se... Acho que parou, né? Aqui Travou, no meu... Sônia. Para mim também parou. Então, os israelitas, distantes do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por um... Ai, saiu do... Celina, saiu? Sônia, a Maroísa caiu, ela está voltando. Dá um tempinho aí. Espera um pouquinho. Será que foi só ela que caiu, Celina? Pelo menos aqui na minha tela, só ela. Mais alguém caiu, gente? O Murilo tá aí, tá chegando. Olha lá, o Murilo entrou. Aham. E agora? A Malu não conseguiu voltar ainda, não. Então, Margarete, para você também? Parou tudo? Eu estou aqui, mas só eu acho que para todo mundo, né? Travou, aí a Lenita o voltou. Fernando também. Lenita caiu também? Olha, para mim aqui continua normal, aqui a água está falando, tá? Eu cheguei agora, eu não estava antes. Oi, eu também estou por aqui, é que eu estou avisando a Maroísa que ela tinha caído, olha lá, ela voltou. Ah, voltou. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Parou tudo. Caiu a conexão, caiu a minha conexão com a internet. Então, estou esperando aqui para ver se volta. Tem que ficar, eu entro pelo notebook, que aqui eu estou pelo celular. Sônia, você pode continuar lendo. Pode continuar lendo, porque assim, assim o estudo não para, não tem problema não. Depois, a hora que eu voltar, daí a gente vai vendo o que é possível. Porque, por enquanto, a internet minha aqui de casa não veio, vim pelo celular, tá bom? Tudo bem. Ó. Havia riqueza porque não faltava trabalho. Todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja. Qual uma bênção de Deus! Os israelitas, distantes do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Raríssimos os que faltavam na circuncisão e que, por constituírem fraca minoria, eram contidos pelo convite amoroso à fraternidade e à união. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. A solidariedade estabeleceram-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. A união de pensamento em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações da espiritualidade.
Em noites determinadas haviam fenômenos de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminâncias indefiníveis. A fraternidade reinante justificava essa concepção do céu. Nos dias de repouso, a pequena comunidade organizava-se estudo evangélico no campo. A interpretação dos ensinos de Jesus era levada a efeito em alguns recantos ameno e solitário da natureza, quase sempre à margem de Orontes. Saulo encontrara em tudo isso... Sônia, espera um pouquinho. Agora já estou aqui de novo. Vamos fazer alguns comentários aqui a respeito desse trechinho que você leu. Quando a gente lê esse parágrafo, gente, que é bastante grande, por sinal, dá uma vontade danada na gente de ter feito parte daquela comunidade. Tamanha a harmonia, a compreensão, a fraternidade. A palavra é essa, a fraternidade. Porque eles não estavam em território palestino. Eles não estavam em terras dos judeus. A Turquia era Império Romano. Portanto, as pessoas que viviam naquela região não eram todas judeus. E por isso que Emmanuel destaca aqui, olha, os israelitas distantes do foco das exigências farisaicas cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por laços fraternais, ou seja, lá também moravam israelitas, judeus. Só que como eles estavam longe das futricas, daquilo que caracterizava a vida em Jerusalém, entre as exigências dos fariseus quanto ao rigor da lei, a exigência do rigor, da observação rigorosa da lei de Moisés. Então, isso fazia com que eles próprios, os próprios israelitas, se sentissem mais à vontade, sem se sentirem vigiados pelos fariseus. Gentios eram os não-judeus. Pode falar, Sônia. Mas em harmonia, né? Em harmonia. Existia uma harmonia ali. Sim. E os pontos que geravam sempre muita discussão, que era o caso da circuncisão para os judeus, os meninos judeus, não se tocavam em assuntos conflitantes que geravam conflitos entre crenças religiosas. E aqui ele fala, as assembleias, ou seja, as reuniões, eram dominadas por ascendentes profundos de amor espiritual. E ele fala da solidariedade, fala como um fundamento divino daquela comunidade em Antioquia. A união, é isso que eu acho, é isso que é importante para nós, gente, olha. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo, ou seja, dava oportunidade a formosas manifestações da espiritualidade, ou seja, as comunicações, as manifestações dos espíritos bondosos, dos bons espíritos, era algo comum, encarado com naturalidade. Mas por que isso acontecia? Com frequência e era encarada com naturalidade, por causa da união de pensamentos. E em determinadas noites, em determinados momentos, acontecia o fenômeno de vozes diretas.
O que é a voz direta que aparece aqui na igreja de Antioquia? Vamos voltar lá. Quando os próprios espíritos falam, é um fenômeno de efeitos físicos. O espírito não está falando por meio de um médium. Eles materializam um aparelho fonador e falam através desse aparelho fonador. Imagine só, é como se tivesse um alto-falante direto do mundo espiritual e por meio desse alto-falante, que seria um aparelho fonador, uma garganta, os espíritos falavam diretamente a todos os presentes. E não por meio de médiums. Então, ali, as pessoas iam lá, não somente pela união, porque se falava de Jesus, ou porque se falava sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, mas pelas bênçãos que recebiam devido às comunicações mediúnicas. E olha o que Emmanuel fala aqui, gente. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. Então, tal era a união, tal era a atmosfera espiritual naquela localidade, que os espíritos não precisavam sequer ocupar um aparelho mediúnico para falar. Eles, com todo o ectoplasma, com toda a energia do ambiente, modelavam gargantas, modelavam aparelho fonador e falavam diretamente a todos, instruindo, confortando, consolando, orientando. E por que tamanha concessão do céu? Devido à fraternidade reinante. Vejam que a carga altíssima de espiritualidade entre aqueles primeiros seguidores de Jesus numa comunidade fora da Palestina, fora dos territórios israelitas. Que coisa extraordinária. Devia ser uma emoção tanto, né? É o que Emmanuel fala aqui, é uma culminância indefinível. Esses fenômenos de vozes diretas, que é um fenômeno de efeito físico, é raríssimo hoje em dia. Aliás, os fenômenos de efeitos físicos com o objetivo de auxílio são raríssimos atualmente. E na época das primeiras comunidades apostólicas, era comum, muito comum, o contato direto com o plano espiritual. E era isso que confortava, era isso que curava, que trazia as bênçãos da cura, do reerguimento físico, moral, espiritual. É por isso que aqueles cristãos, eram tão cheios de força e de amor a Jesus, pelas bênçãos que recebiam. E olha que bonito também Emmanuel fala aqui para a gente, que nos dias de repouso, a pequena comunidade, então não era um monte de gente. Embora viessem pessoas de fora conhecer, mas era uma pequena comunidade, não era uma igreja com 1.000, 3.000, 5.000 seguidores. Era um grupo, né? Era um grupo pequeno de pessoas. E nos dias de descanso, eles iam para a natureza. Encontravam-se no campo e ali faziam interpretação dos ensinamentos de Jesus. Isso me lembrou a ministra veneranda em Nosso Lar.
onde ela realizava as suas palestras, os seus estudos, o cenário, ou melhor, o teatro onde ela, o recinto onde ela recebia os que iriam lá para ouvi-la, os participantes, o local era todo feito em torno da natureza. E aqui, Orontes, gente, é o rio que atravessa Antioquia. Aliás, atualmente, a cidade de Antáquia é um baita de um cidadão. É uma cidade, uma grande cidade. E mostrando que a Turquia podia ser o país, né, intermediário entre Europa e Oriente, mas, enfim, vamos pular essa parte. Eu quero sair um pouquinho daqui, gente. Eu vou sair um pouquinho aqui dessa tela e nós vamos de novo lá no Google Earth, onde nós vamos conhecer um pouquinho mais essa cidade e conhecer um pouquinho, verificar esse rio, e vamos conhecer as ruínas do local onde se reuniam esses cristãos, tá bom? Eu vou sair daqui, então, vou voltar no Skype, eu vou parar de compartilhar essa tela e vou compartilhar novamente agora o Google Earth, tá bom? Então, vamos lá fazer uma viagem virtual rapidamente, né? Que maravilha, né? Eu adoro essa tecnologia que ajuda a gente a aprender. Aqui é Turquia e Antioquia. Fica bem aqui nessa perninha aqui embaixo, olha. Fica aqui, vamos ampliando. Aqui são as divisas, né? Aqui, ó, gente, olha. Antáquia é hoje a antiga Antioquia. Vou aproximando mais, demora um pouquinho para abrir a imagem. Olha, já está dando para vocês visualizarem aqui, ó. Aqui desce o rio. Olha lá, faz as curvinhas dele aqui. Esse rio, vamos aproximar mais um pouquinho. Olha lá, ó. Esse é o rio Orontes, que atravessa a cidade que hoje se chama Antáquia e não Antioquia, tá? Vamos ver se eu consigo aqui, por meio do Street View, pegar alguma ponte para a gente conseguir visualizar do alto. Vamos ver aqui, uma ponte aqui para a gente dar uma voltinha. Vamos mergulhar aqui no rio, ver se ele vai cair exatamente no rio onde eu quero, aqui na ponte, ó. Quase. Quase aqui, ó. Vamos ver se dá para a gente visualizar. Abriu a imagem aí para vocês ou não? Aqui abriu, sim. Abriu? Nossa, muito bom. Peraí que eu quero ver se eu consigo passar aqui em cima da... Vamos passar na ponte aqui, ó. Eu quero vir aqui na ponte. Vamos ver se a gente consegue vir aqui um pouquinho mais aqui, que era aqui que eu queria... Isso, aqui, ó. Olha, aqui nós estamos em cima da ponte. Tá? Esse é o rio Orontes. Tá? Vamos fazer um giro aqui de 360 graus. É um cidadão, viu, gente? Andei dando umas pesquisadas aqui, uma viagem, fiz uma viagem virtual por Antioquia e a gente vê que é um cidadão, né? Aqui, olha. Tá bom? Onde é hoje, né? Onde é hoje, né? Então, o rio atravessa toda a cidade, tá bom? E aqui a gente pode ter uma visão aqui em 360 graus, a gente vê que as coisas aqui são bem cuidadas, né? Então, deixa eu sair daqui, porque agora a gente vai para outro canto. Espera um pouquinho, que aqui nós estamos numa visão de cima aqui, espera aí. Deixa eu me ajeitar aqui de novo e voltar aqui no norte. Deixa eu voltar aqui no norte de novo. E vou voltar outra vez lá, gente, porque vou voltar de novo, tá bom? Não se atrapalhem se a imagem ficar borrada um pouquinho e demorar
para ficar boa a visualização. Vamos voltar de novo lá em Antioquia, já deu para a gente dar uma espiadinha no rio. Tá aqui, né? Olha, tá vendo ó, a trajetória aqui do rio Orontes. O interessante também, gente, é que aqui tem bastante área agrícola, né? Olha, todos esses quadradinhos aqui, esses retângulos que aparecem aqui são lavouras, né? E aqui são montanhas. Mas tem um local que é interessante para nós aqui, que é... Espera um pouquinho, que eu já me acho... Aqui, olha. É a igreja de São Peter, a igreja de São Pedro. Vamos ver aqui, olha. Aqui não dá para visualizar muito bem, mas eu quero ver se a gente consegue ir até lá, justamente pelo Street View, para a gente poder visualizar, porque, vejam bem, onde que eles iriam construir, ou onde que eles iriam se reunir? Num ponto no centro da cidade? Ou numa localidade afastada? Tem que ser afastado, né? Tinha que ser num local afastado. Então, dentro das ruínas que sobraram, o possível lugar seria nesse ponto aqui, olha. Agora, vejam como é afastado, ó. Tá vendo? Toda a cidade está para cá. E a igreja ficava aqui, olha. Nesse canto aqui, que hoje, e aí na época, né, não está no centro da cidade. Então, vamos ver se com o Street View eu consigo pegar algum ponto, porque dá para enxergar até dentro da igreja. Porque, na verdade, esse local, ele não foi construído, ele foi escavado numa rocha, porque dá para a gente enxergar que aqui é uma elevação, não é um local plano. Então, vamos ver se a gente consegue, com o Street View, chegar bem pertinho aqui do ponto da igreja, que tem vários pontos aqui. Vamos ver se ele vai direitinho lá aonde a gente pretende. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui, gente, olha. Deixa eu ver se ele fica bem aqui melhor. Aqui, ó. Esse local são as ruínas. Ó, vamos endireitar aqui a imagem, olha. As ruínas, aqui está dentro de uma rocha, tá vendo? Olha. E eles né, algumas escavações para construir um local, e na época, aqui era bastante longe da cidade. Vamos ver se fazendo um giro de 300. Vocês estão enxergando bem aqui, gente? Tá dando para visualizar? E olha, lá embaixo, lá embaixo, tá a cidade. Tá vendo, ó? E esse local, então, ficava aqui cavado sobre essa rocha. Então, quando a gente fala assim, é a igreja de Antioquia, a gente tem a ideia das igrejas cristãs atuais. Nada disso, gente. A própria igreja lá, a Casa do Capim, em Jerusalém, era uma casa, na verdade, um grande galpão, né, um grande salão. E aqui, no caso, hoje está arrumadinho, né? Está tudo arrumadinho aqui na frente, mas vamos ver se a gente consegue, porque pelo outro local onde eu fiz a visita, que eu fui aqui pelo Street View, a gente consegue até visualizar aqui dentro da igreja, para ver, não tem nada lá, somente é um grande salão. E a gente vê que aquilo realmente foi construído em rocha, né? Dentro da rocha. Eu vou ver se eu consigo a imagem pelo tablet, que daí o Street View é melhor, e daí a gente visualiza por dentro e eu mando para vocês. Então, daí dá bem para a gente ver, né? Que se trata de um paredão. E também, gente, é um pequeno salão, não é quando eu falo igreja, né, a gente já fica imaginando que é um salão enorme, mas não é bem assim, não, tá bom?
e ela fica num local bastante alto, mas aqui realmente o Street View não entra. Pelo tablet é melhor para a gente visualizar, tá bom? E aí a gente tem uma ideia, eu pego umas imagens de lá, e daí fica melhor para a gente visualizar um pouquinho, conhecer um pouquinho, que na verdade é um pequeno salão, tá bom? Acho que não seria nada muito maior do que lá a nossa casinha de oração, e com alguns pilares e só isso. Então, quando a gente lê os textos aqui, a gente precisa ter bastante cuidado. Eu vou fazer mais uma tentativa aqui, gente, de ver se a gente consegue pegar aqui o Street View aqui, ele é meio chatinho, ele é bem diferente do outro que eu tenho aqui, mas vamos fazer mais uma tentativa, ver se ele vem, porque aqui ele não aparece os pontos. Tá vendo que aqui aparece alguns pontos, aqui não, aqui, ó. Vamos ver, aqui tem um pontinho aqui do lado, ó, vamos ver se ele vai nesse pontinho. É nesse pontinho que, não, é a mesma coisa. Então, eu vou sair daqui, gente, para não tomar muito do nosso tempo, e eu pego uma imagem, então, lá do tablet, que o Street View é melhor para a gente visualizar. E vamos voltar aqui no nosso texto. Então, vamos tomar cuidado quando Emmanuel colocar aqui, né, a igreja de Antioquia, como ele fala aqui, né, olha, a igreja, a instituição, não vamos imaginar que seja algo portentoso, como a gente vê hoje, né, em algumas cidades, igrejas aí que comportam 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, não é nada disso, era apenas um salão escavado numa rocha, localizado bem distante do aglomerado maior da cidade, praticamente no meio do mato mesmo, num paredão de rocha. Então, tudo isso... com trabalho, né? Tudo com muito trabalho. Tá bom, gente? Alguém quer fazer algum comentário dessas imagens, dessas colocações que nós fizemos? Bom? É importante a gente aproveitar essas oportunidades que Emmanuel proporciona para a gente, de conhecer um pouquinho dessas regiões, né? E, sobretudo, né, mostrar que o lugar existe, que existiu, né? As regiões que existiram há mais de 2.000 anos continuam existindo, aquelas cidades, e é curioso para nós, né? Que o Brasil tem 500 anos, e aí a gente vê essas localidades com muito mais de 2.000 anos, muito mais de 2.000 anos, né? E a gente nem imagina como que é, né? Não imagina, né? Mas lembrando, a Turquia tem apenas, assim, uma pequena comunidade cristã, né? Que o país é muçulmano mesmo. Então, vamos lá. Maria-Luísa, eu coloquei no chat uma foto do altar da igreja. Que dá para ver que é escavado na pedra. Você consegue compartilhar aqui na tela? Daí eu... Tá, peraí, não sei. Você já pôs no grupo? Tá no chat, isso. Tá, então tá bom. Chat. Então tá bom, daí todo mundo pode... No chat que você fala aqui do NEP. Isso. É que para mim não está aparecendo aqui ainda. Porque ainda. você está compartilhando a tela, né, então... Não, é mesmo no celular aqui, mas tudo bem. Depois a gente vê isso. Então, obrigada, viu, Lenita? Já adiantando um pouco o serviço aqui para a gente. Então, se ninguém tiver mais nenhum comentário a fazer, por favor, Sônia, pode continuar mais um pouquinho. Tá. Saulo encontrara em tudo isso um mundo diferente. A permanência em Antioquia era interpretada como um auxílio de Deus. A confiança recíproca aos amigos dedicados e a boa compreensão constituem alimento sagrado da alma. Procurava valer-se da oportunidade a fim de enriquecer seu celeiro íntimo.
Ele estava muito feliz, né? Gente, olha, para quem tem o livro, olha essa frase. Confiança recíproca, amigos dedicados, boa compreensão constituem alimento sagrado da alma. As pessoas que frequentavam a igreja de Antioquia passavam dificuldades? Sim. As coisas daquela época eram mais fáceis do que hoje? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Mas mesmo assim, à noite, eles buscavam-se uns aos outros. Não era só o alimento espiritual que eles buscavam, era a companhia uns dos outros, como alimento sagrado da alma. O que Emmanuel está colocando aqui, gente, é o que nós devemos buscar na nossa casa religiosa, seja espírita, católica, protestante, evangélica, não importa. É a amizade, a fraternidade, a companhia que traz realmente um alimento para todos. Muito lindo isso. Pode continuar, Sônia, mas terminando esse parágrafo aqui. A cidade estava repleta de paisagens morais menos dignas, mas o grupo humilde dos discípulos anônimos aumentava sempre em legítimos valores espirituais. Acho que, Sônia, para não cansar muito você, eu vou passar agora a leitura para a Margarete, tá bom? Assim reparte um pouquinho para cada um. Alguém quer fazer algum comentário do que a gente leu, do que a gente mostrou até agora? Então, Margarete, vamos continuando, então. Então, vamos lá. Então, eu vou comentar. Obrigada, viu, Sônia? Olha a diferença do ambiente, a diferença do ambiente espiritual de Jerusalém para a Antioquia. Né? E outra coisa que me destacou aqui, o Saulo passou um tempo no deserto estudando, um tempo na cidade do pai dele, trabalhando a sua humildade, porque ele voltou para a casa dele, ele voltou para a terra dele, onde todos tinham a maior esperança nele, né? Depositavam a maior esperança nele, mas ele voltou lá para ser o último, né? O trabalhador de remendar tapete, de botar trapo no pano dos outros, né? Na cortina dos outros. E agora ele começa, entre aspas, né, a sua tarefa, o seu treinamento prático, o seu estágio numa comunidade dessa. Olha que bandeja, né? Que presente ele recebeu, né? Mas vamos lá. Vamos lá. A igreja tornou-se venerável por suas obras de caridade e pelos fenômenos de que se constituíra organismo central. Bom, como disse o último parágrafo ali na Sônia, né? A cidade não era só isso, né? Tinha lá coisas morais menos dignas. Exatamente. Quem levantava o clima espiritual da cidade era o grupo. Então, olha lá. Viajantes ilustres visitavam-na cheios de interesse. Os mais generosos faziam questão de lhe amparar os encargos de benemerência social. Foi aí que surgiu, certa vez, um médico muito jovem de nome Lucas. Olha ele chegou! Aí. O Lucas chegou! De passagem pela cidade, aproximou-se da igreja, animado por sincero desejo de aprender algo de novo. Sua atenção fixou-se de modo especial naquele homem de aparência quase rude, que fermentava as opiniões,
antes que Barnabé empreendesse a abertura dos trabalhos. Aquelas atitudes de Saulo, evidenciando a preocupação generosa de ensinar e aprender simultaneamente, impressionaram-no a ponto de apresentar-se ao ex-rabino, desejoso de ouvi-lo com mais frequência. Pois não, disse o apóstolo satisfeito, minha tenda está às suas ordens. Só uma paradinha, Margarete. Aquelas atitudes de Saulo, evidenciando a preocupação de ensinar e aprender simultaneamente. Ou seja, as conversações que Saulo mantinha com os seus amigos na igreja de Antioquia, não era só para ele ficar discursando, falando, ensinando. Ele também aprendia. Olha que lindo isso, né? Preocupação. Emmanuel é sempre muito cuidadoso com os adjetivos. Então, preocupação generosa. E olha o que ele respondeu para Lucas: minha tenda está às suas ordens. Claro que não era somente a tenda onde ele morava, onde ele realizava o seu trabalho de tecelão. Vamos compreender essa tenda como todo o patrimônio intelectual e espiritual que Saulo passou a ter e a ser. Não é somente a casa onde ele morava, né, gente? Minha tenda está às suas ordens, ou seja, eu estou às suas ordens por inteiro. Que lindo isso. Pode continuar, Margarete. Deixou de ser o rabino... Sim, o rabino orgulhoso, né? Eu falo e ouçam, né? Eu falo e obedeçam. Eu falo e ninguém abre a boca, né? Todo mundo só escutava, ninguém ousava argumentar contra ele, né? E enquanto permaneceu na cidade, ambos se empenhavam diariamente em proveitosas palestras concernentes ao ensino de Jesus. Retomando aos poucos seu poder de argumentação, que ele tinha perdido lá em cima, né, na semana passada. Sim, era um desastre quando ele ia fazer palestra. Saulo de Tarso não tardou a incutir no espírito de Lucas as mais sadias convicções. Só uma coisinha, Margareta, desculpa que eu lembrei agora. Quando ele falou que um jovem, um médico muito jovem, lembrando que nessa época Saulo já tinha passado dos 40 anos, né, gente? Uns 40 e pouco ali já tinham se passado desde quando ele visualizou Jesus, né? Então, ali havia uma ascendência também pela diferença de idade, né? Pode continuar. Onde é que eu parei? Mais sadias convicções. Desde a primeira entrevista, o hóspede de Antioquia não mais perdeu uma só daquelas assembleias simples e construtivas. Na véspera de partir, fez uma observação que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do Evangelho. Que será que vem agora? Barnabé havia terminado os comentários da noite quando o médico tomou a palavra para despedir-se. Falava emocionado e, por fim, considerou acertadamente: irmãos, afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo Mestre, empregando nisso todo o cabedal de minhas fracas forças. Não tenho dúvida alguma quanto à extensão deste movimento espiritual. Para mim, ele transformará o mundo inteiro. Entretanto, pondero a necessidade
de imprimirmos a melhor expressão de unidade às suas manifestações. Quero referir-me aos títulos que nos identificam a comunidade. Não vejo na palavra caminho uma designação perfeita, que traduza o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados viajores, peregrinos, caminheiros. Mas há viandantes e estradas de todos os matizes. O mal tem igualmente os seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Este título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. Olha, então foi ele que sugeriu, hein? Deixar de chamar o povo do caminho. Isso, os homens do caminho por cristãos. Lembrando, gente, que Lucas era grego, de origem grega. A palavra, aliás, Cristo, não é sobrenome de Jesus. Cristo é uma palavra em grego que significa ungido. Né? O Messias, o puro dos puros, né? O Messias. Então, para ele pegar o radical Cristo e de Cristo surgir cristão e cristianismo, para ele sendo grego, era a coisa mais fácil trabalhar com a língua. Agora, também outra coisa que me veio à mente: qual idioma eles falavam em Antioquia? Falavam latim dos romanos, falavam hebraico dos judeus ou falavam grego? O que vocês acham? Eu acho que falavam grego, porque ali o Alexandre o Grande passou derrubando tudo, né? Não, e outra, o grego na época era o inglês de hoje. Então, tanto que do outro lado do lago de Genezaré, né, tinham ali o povo que falava grego, né? A Decápolis, né? Isso, era exato. Ali onde o Alexandre passou e deixou o rastro. Por isso que Lucas, depois que Barnabé terminou os comentários da noite, ele se levantou e conversou com todos, sendo grego. Então, e o fato de ele ter feito esse ajustamento da palavra Cristo para cristão, cristianismo, tá bom? Então, a palavra cristão para os seguidores do Cristo foi sugestão de Lucas na igreja de Antioquia. Que fique isso guardado para nós, certo, gente? Uma informação extremamente importante, né? E pode continuar, Margarete, mais um pouquinho. A sugestão de Lucas foi aprovada com geral alegria. O próprio Barnabé abraçou-o enternecidamente, agradecendo o acertado alvitre que vinha satisfazer as certas aspirações da comunidade inteira. Saulo consolidou suas impressões excelentes a respeito daquela vocação superior que começava a exteriorizar-se. Porque até então Lucas não conhecia Jesus, né, gente? Não, ele não conhecia. Ele conheceu Jesus ali os seus ensinamentos ali em Antioquia, né? Por aquele livro que eu li, ele, tudo bem, não é assim, eu tenho certeza que o Emmanuel consultou os arquivos espirituais. Sim. E aquela pessoa que escreveu o livro consultou fontes humanas, né? Sim. Mas ela conta que o Lucas tinha aproximadamente 5 ou 6 anos que ele viu a estrela de Belém. E já chamou a atenção dele. Então, coloquemos
33, né? Mais 5, 38. Mais 3 anos do Saulo no deserto, lá com a Prisca e o Gozo, mais 3 anos na casa do pai, 6. Então, ele também não era tão jovem. Uhum. E assim, o Lucas, como ele era médico de barcos, né, e vivia aí nos portos, ele conhecia muitas línguas, ele era um médium fantástico, que aquele livro, mesmo sendo um livro Não é espírita, né? né? Não é livro espírita, né, gente? Ele traz assim inúmeras passagens mediúnicas de fatos mediúnicos que o Lucas realizou, e Sim. ele começou a ouvir as histórias de Jesus das pessoas nos portos, nos barcos, e ele anotava porque ele achava, para ele não esquecer os detalhes. Então, pelo que ela comenta ali, ele já devia ter um fato material de pessoas com quem ele foi encontrando, que foi curada, Conversando, né? Ele foi atrás de Jesus depois, né? Mas vamos lá. Não. No dia seguinte, o novo convertido despediu-se do ex-rabino com lágrimas de reconhecimento. Partiria para a Grécia, mas fazia questão de lembrá-lo em todos os pormenores da nova tarefa. Da porta de sua tenda rústica, o ex-doutor da lei contemplou o vulto de Lucas até que desaparecesse ao longe, voltando ao tear de olhos úmidos. Gratamente emocionado, reconhecia que, no trato do Evangelho, aprendera a ser amigo fiel e dedicado. Cotejava os sentimentos de agora com as concepções mais antigas, quer dizer, comparava, né? Comparava, isso. Mais antigas, e verificava profundas diferenças. Outrora, suas relações se prendiam a conveniências sociais. Os afeiçoados vinham e seguiam sem deixar grandes sinais em sua alma vibrante. Agora, o coração renovara-se em Jesus Cristo, tornara-se mais sensível em contato com o divino, as dedicações sinceras esculpiam-se nele para sempre. É a famosa reforma íntima, Sim. né? É a modificação. Saulo está descobrindo emoções junto com os companheiros aí em Antioquia, como ele nunca havia sentido antes, né, gente? O alvitre de Lucas estendeu-se rapidamente a todos os núcleos evangélicos, inclusive Jerusalém, que o recebeu com especial simpatia. Dentro em breve tempo, em toda parte, a palavra cristianismo substituía a palavra caminho. A igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades, afluíam colaboradores sinceros. As assembleias estavam sempre cheias de revelações. Numerosos irmãos profetizavam, animados do Espírito Santo. Vamos fazer uma pausa aqui para essa expressão Espírito Santo. Inclusive, para quem tem o livro, é uma nota de Emmanuel. Vamos lá, Margarete. Ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Sim, eu acredito que foi aquela galera que fez a parte logística do encarne de Jesus, né?
Porque não é possível tamanho brilho, né, nesse corpo. Sim. É muito importante a gente compreender o significado dessa expressão. É uma expressão indicando uma legião, ou seja, é um grupo imenso de inúmeros espíritos já santificados na luz e no amor, que cooperam com Jesus desde os primeiros tempos da humanidade. Então, faz tempo que já são espíritos evoluídos. Então, o Espírito Santo não é uma individualidade, é uma coletividade. E como essa expressão aparece muitas vezes, sobretudo em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, a gente precisa tomar muito cuidado. E como eu costumo brincar, troca o santo de lugar, bota o santo na frente da palavra Espírito. Então, animados por santos espíritos. Aí dá para entender muito bem que não se trata de uma individualidade. Certo, gente? Então, voltando lá. Ixi, agora eu vim para o final dos finais aqui. Peraí, que quando ele fala a nota de rodapé, ele vai para o fim dos fins. Pera lá. Vixe, lá no fim, né? Nós estávamos no 10 e alguma coisa. Começou no 10? Deixa eu ver aqui, peraí, eu vou dar uma corridinha aqui, gente, pera lá. Que a gente tinha começado no 10 e não fomos muito longe. Lá, de novo, a voz do Espírito Santo. Deve ser o 22, Maroísa. Vamos ver aqui mais rapidinho, assim a gente termina, porque o nosso tempo já está em cima da hora. Aqui, ó. Estamos longe ainda. Ixi, nossa. Nossa. Tá, é menos ainda, a gente foi menos ainda, Margarete. Aqui, ó. É aqui, ó. O Agabo? Isso. Foi aí que Agabo tem uma cruzinha ali. Isso, deixa eu ver o que é aqui, ó. Ele vai jogar quem? Agabo, o profeta. Vixe, apareceu uma página doida aqui, peraí. Só deu para ler isso, que era um profeta, ou seja, na verdade era um participante, né? E que tinha a mediunidade. Vamos lá. Então, foi aí que Agabo, grande inspirado pelas forças do plano superior, recebeu a mensagem referente às tristes provações de que Jerusalém seria vítima. Os orientadores da instituição ficaram sobremaneira impressionados. Por insistência de Saulo, Barnabé expediu um mensageiro a Simão Pedro, enviando notícias e exortando-o à vigilância. O emissário regressou, trazendo a impressão de surpresa do ex-pescador, que agradecia os apelos generosos. Isso, paramos aí então, gente, já marquei que foi no parágrafo 16, já estamos aqui em cima da nossa hora, então a gente retoma um pouquinho esse parágrafo novamente, tá bom, gente, para comentar essa questão aqui da mensagem recebida por Agabo, tá certo? Muito obrigada pela leitura, Margarete, eu volto aqui na página principal do Skype, e a prece final é por sua conta mesmo. Alguém quer fazer algum comentário? Agora que eu vi aqui a foto que a Lenita colocou, viu, Lenita? Já deu para ver aqui, tá joia. Alguém quer fazer algum comentário? Então, por favor, Margarete, pode terminar para nós. Então, vamos lá, continuar com a nossa união de pensamento e de intenções no aprendizado, tentar trazer para a nossa vida, não apenas deixar na leitura, deixar nos livros, deixar na teoria, mas trazer para dentro de nós esta modificação
analisada por Saulo de si mesmo. Trazer para nós a disposição, a coragem, a vontade e a determinação de modificação. Análise fria dos nossos defeitos e busca de elementos para nossa modificação. Muito obrigada, bons amigos, que assistem a esse trabalho, que assistem a esta tarefa, nos inspirando. Envolva com o amor infinito de vocês os desencarnados que possam estar em nossos lares, nos acompanhando, ligados a nós em busca de algo que não podemos fornecer. Abençoa a todos, Jesus, com a sua paz e o seu amor. Que assim seja. Então, muito obrigada, queridos amigos, mais uma vez, pela companhia de vocês, pedindo desculpas aí pelos atropelos do começo, mas depois, graças a Deus, deu tudo certo. Então, fiquem com Deus, bom descanso, boa noite e até sexta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus.